levante um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia. Alô, alô, podcasters de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos e eu hoje estou aqui para falar em algo que está acontecendo na igreja cristã e tem me preocupado muito. E as pessoas não têm se preocupado. Jesus deixou várias coisas para a gente fazer aqui na Terra. Deixou para a gente proclamar o Evangelho, para a gente falar do Reino de Deus, deixou para a gente fazer discípulo, deixou a gente para adorar a Ele, deixou a gente para exaltar o nome dEle, deixou a gente para fazer uma obra para ajudar o nosso próximo como a si mesmo, deixou a gente para fazer tantas coisas. Mas uma das coisas que Jesus nos deixou, ela está sendo deixada de lado, é o estudo da Palavra de Deus. Nós temos dois tipos de estudos da Palavra de Deus que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou com a missão de proclamar o Evangelho. Aquele que é proclamador do Evangelho, ele vai no local, fala do Evangelho, fala do poder do Evangelho, fala da Palavra de Deus, prega a Palavra de Deus e vai embora. Esse é o proclamador. Algumas igrejas chamam de evangelista, algumas igrejas chamam de pregador avivalista, chamam de missionário, até mesmo de apóstolo. Porque aquele que chega, ele não tem compromisso com o dia a dia. Ele chega numa praça e ele prega o evangelho. Ele chega na casa da pessoa e ele prega o evangelho, ele ora. As pessoas são curadas, as pessoas são alcançadas, as vidas são abençoadas. Isso é muito bom, é um ministério maravilhoso. Mas Jesus ele deixou também uma coisa muito importante. A vida não é apenas de proclamar o Evangelho, mas a vida também é de entender o Evangelho. Entende o que eu quero dizer de entender o Evangelho? Existem pessoas que deixam de lado o entendimento do Evangelho, o entendimento da Bíblia, o entendimento das Escrituras, através de algo que vai ser muito instantâneo. Como, por exemplo, você cantar, você adorar uma música, adorar com uma música, você ouvir uma rádio, você participar do louvor da sua igreja, você participar de um momento de adoração, isso tudo é muito bom. Mas existe algo que deve ser contínuo na vida do cristão, que é a leitura, o estudo da palavra. Porque Jesus proclamava o Evangelho. Jesus, ele falava sobre é chegado o reino dos céus. João Batista, ele disse, está chegando o reino dos céus. Jesus falou, é chegado o reino de Deus, reino do céu. Jesus proclamou o Evangelho, mas Jesus também sentou com seus discípulos, não é? Sentou com seus discípulos e começou a ensinar. As bem-aventuranças, ali no Monte das Oliveiras, Jesus começou a ensinar, sentou para ensinar. A igreja precisa sentar para aprender. E o que está acontecendo? Algumas igrejas, eu percebo, elas têm deixado de lado os estudos da palavra de Deus. Estou falando aqui de estudos secundários, terciários. Estudo secundário, você estudar sobre teologia, você estudar sobre quem são as testemunhas de Jeová, quem são os mormons, quais anjos que existem. Não, isso é um tipo de estudo para quem quer se aprofundar em teologia. Ninguém tem que estar. Eu não estou falando de teologia. Eu estou falando aqui de você, das igrejas se aprofundarem na Bíblia Sagrada. Tem muita gente que não conhece a Bíblia, não sabe nem onde são os livros da Bíblia. Outro dia eu fui pregar numa igreja e eu comecei a navegar pelas Escrituras com a pregação, e na minha pregação eu coloquei vários versículos. Foi uma coisa triste, uma coisa vergonhosa. A igreja demorava para achar os versículos, porque não está acostumado. Aparentemente, essa igreja, o local onde eu fui pregar, não está acostumado a abrir a Bíblia e a procurar na Bíblia. E mesmo com Bíblia de celular. Imagine com a Bíblia de papel, então, que vergonha ia passar. Por quê? Porque não tem mais isso. As pessoas estão indo para a igreja para assistir o culto,
para assistir, não para participar, não para fazer o culto, não para ser uma igreja ou para fazer um culto racional. E é por quê? Porque estão tirando a educação religiosa. As igrejas estão se tornando verdadeiros centros de entretenimento. Tem de tudo na igreja. Tem de tudo. Tem, como é que chamam? Tem cerveja na igreja, né? Tem desfile na igreja, tem baile à fantasia na igreja. Outro dia eu vi um vídeo de um forró na igreja, casal dançando forró no culto. Tem culto pet, tem culto das novinhas, tem tudo. Mas estão tirando o quê? Os estudos bíblicos. Estão tirando o quê? Aprofundamento das escrituras sagradas. E aí a gente ouve cada bobagem no púlpito porque falta desse estudo, porque a pessoa acha que só o que ela tem, o conhecimento básico que ela tem das escrituras, o conhecimento do dia a dia dela é o suficiente. Não. A gente está vendo muita bobagem na igreja porque as pessoas não estudam, porque as pessoas não buscam, porque os professores estão sendo deixados de lado, porque na verdade nem existe professor, porque basicamente você chega na igreja, você passa a ter os amigos, você passa a louvar, você passa a frequentar a igreja e tá bom. Há uma geração que me preocupa, essa geração me preocupa, não conhece a Bíblia, e quando você vê os seminários você vê uma meia dúzia de pessoas, e mesmo assim meia dúzia de pessoas que faltam, que não vão no seminário. E hoje eu estava pensando nisso, já está havendo quase que uma aprovação automática nos seminários, quer dizer, uma prática terrível que alguns governos fazem, alguns municípios fazem, já está havendo nos seminários a aprovação automática, aprova todo mundo, mesmo que a pessoa com nota baixa. O negócio é ela aparecer com um canudo e com a roupa ali. Mas se você for fazer uma análise daquele aluno, eu sei que eu sou professor de seminário, se fazer uma análise daquele aluno não está preparado não, está pronto não. Então é esse aluno que vai para o púlpito pregar para você. Então, eu não estou falando aqui, eu falei apenas do seminário, para você ver que existem dois tipos de estudos, um estudo básico, que eu acredito que toda igreja deveria ter, toda igreja, todo membro de igreja, toda pessoa que diz que é membro de igreja, todo batizado deveria assistir aula bíblica. Não importa se é domingo, não importa se é durante a semana, mas o estudo da Bíblia, o estudo racional da Bíblia deveria existir em todas as igrejas, mas lamentavelmente não está acontecendo. E a gente está formando crentes burros. E aí, abre na minha mente uma possibilidade. Se eu tenho crentes burros, o crente burro vai ouvir tudo que eu disser e não vai duvidar. O crente burro, ele não vai conferir na Bíblia porque ele não conhece a Bíblia. Entende? Porque o crente que conhece a Bíblia não é enganado. A Bíblia fala aqui de um grupo que tinha as escrituras, né, citam esse grupo, está em Atos 17, versículo 13, fala dos bereanos. Quem eram os bereanos? Olha só, os bereanos eram os mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, existiam os tessalonicenses e existiam os bereanos. Os tessalonicenses, né, era da cidade de Tessalônica. Aqui demonstra que tinha dois tipos de cristãos que estavam sendo analisados pelo autor do livro de Atos. Os tessalonicenses, eles ouviam a palavra e acreditavam em tudo que os discípulos diziam, pura e simplesmente. É legal você crer, acreditar no seu pastor, você acreditar no seu professor, você acreditar no interlocutor, naquele que está falando algo, mas aqui está dizendo o seguinte, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Nobre.
Algo nobre é algo que é inédito. Algo nobre é algo que Deus está honrando mais que o outro. Concorda comigo? E aí diz que os bereanos, eles recebiam a mensagem com grande interesse. Então, primeiro, ele recebeu a mensagem, eles tinham interesse de receber a mensagem. Não basta só ter interesse de ouvir a mensagem. Olha o que diz. E examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles conferiam. O problema é que hoje em dia as pessoas não conferem. O problema é que as pessoas ouvem as coisas, ouvem o camarada falar e ele não coloca assim, mas será que a Bíblia diz isso? Será que isso está na Bíblia? Será que isso é verdade? A gente tem que crer piamente na palavra de Deus. E depois a gente acredita no homem, se ele estiver dentro da palavra de Deus. Então, o que está destruindo a igreja não é o diabo. O que está destruindo a igreja não é apenas a igreja se tornar um entretenimento, uma casa de entretenimento onde você tem tudo. Onde você senta para assistir um culto, mas não para fazer um culto racional. Pense nisso. Nós temos que fazer as pessoas entenderem que a igreja precisa estudar a Bíblia, porque se a igreja for uma igreja burra, a igreja pode ser manipulada por qualquer pessoa que queira manipular. A pessoa quer manipular, basta não dar para ela ensino. A pessoa quer que a pessoa crie tudo que ela disser, basta não dar ensino para ela, porque ela vai acreditar em tudo que vai falar. Então, entenda isso. Se a sua igreja não tem estudo bíblico, se a tua igreja não tem interesse de estudar a Bíblia, não tem interesse de ir aos profundos da Bíblia, e eu não estou falando de seminário, seminário não, seminário é para quem quer ter uma carreira teológica, aí é outra história. Eu não estou falando de teologia, estou falando de Bíblia, de buscar. Você pensa que não há perseguição? Agora, recentemente, uma revista americana, uma revista, o jornal chamado Intercept, The Intercept, que é esquerdista, está querendo processar, querendo atrapalhar a escola bíblica dominical da Assembleia de Deus. Por quê? Porque estava esclarecendo o povo assuntos que o povo não tinha conhecimento. É assim que o diabo faz. Ele quer que você não conheça a Bíblia. Ele quer que você não tenha consciência da Bíblia. Ele quer que você seja ignorante, que seja um crente burro, para que toda mensagem que ele quer que você não conheça não chegue até você. Entende? Então não deixe se levar por essas pessoas. Não se deixe levar por essa moda de tudo que você quer, que a igreja vire um parque de diversões. A igreja não é um parque de diversões. A igreja é um lugar onde a gente deve cuidar dos outros, onde deve ensinar os outros, onde tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Creia nisso. Eu tenho certeza que você vai ser bênção para a sua igreja. Estude a Bíblia. Busque o conhecimento e você não vai ser enganado. Qualquer pregaçãozinha que você ouvir, qualquer musiquinha que você ouvir, você vai falar, não, tá estranho, a Bíblia não fala isso não. Que história é essa? É por isso que muitas igrejas estão tirando a educação religiosa. Querem te manipular. Então busque uma igreja séria, uma igreja que não tenha medo de mostrar a Bíblia, uma igreja que não tenha medo de te ensinar a palavra de Deus e não tenha medo de que você vá conferir. E não se sinta ofendida porque você vai querer conferir na Bíblia Sagrada. Seja feliz. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Coloque aqui um comentário. O que você acha? Isso tem acontecido com você? A sua igreja tem sido vítima disso? Fala com a gente sobre isso. Una-se a nós. Nós queremos que você estude a palavra de Deus e cresça na graça e no conhecimento. Tá bom? Clica no sininho para receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo você vai saber. E comente com a gente. Dá uma curtida para ajudar a gente. Chegamos a 1000 seguidores, graças a Deus. E se Deus quiser, vamos crescer mais ainda. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo. Fiquem na paz. Fui!
levante um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia.